Grande Vibe 37, estamos aqui para mais um Futevídeo do Coen, com apoio na comunicação do Resenha 37 e na produção do R37. Fazendo sempre aquele convite para você nos seguir, se inscrever no canal, mostrar para seus amigos e é isso. Resenha 37. E esse será um episódio que será um deleite para quem é torcedor do Botafogo, mas não só torcedor do Botafogo, quem gosta de um futebol como um todo, na melhor época que o esporte já teve. Estamos aqui com o grande Carlos Alberto Santos, volante histórico do Botafogo, com campeão carioca, tirou o Botafogo da fila, né? Lá em 89. E Sérvio. Pode fazer o teu jabá também, Sérvio. Bom, gente, é um prazer estar aqui, um prazer mesmo, uma grande honra. Sou Sérvio Filgueira, sou administrador do canal Gol de Cabeça. Também dei uma passada lá, Gol de Cabeça, feito para quem pensa futebol, com inteligência. É isso. E Carlos Alberto, cara, a tua trajetória começou no Goiás, não foi? Sim. Como foi esse teu começo de carreira e como era o Goiás na época? Marcelo, é claro, eu comecei profissionalmente no Goiás, mas eu sempre faço questão de frisar que antes do Goiás, na minha cidade natal, Vianópolis, interior de Goiás, eu tive o privilégio de entrar precocemente no meio dos adultos, que, por ser um time amador do interior, tinha muita qualidade. Eu posso atestar isso. E aí eu tive esse privilégio de começar lá no meio do adulto da minha cidade, já com 14 anos, mais ou menos. Aos 15 já estava figurando entre o time principal. E depois tive o privilégio de chegar no Goiás com 17 para 18 anos e também me deparar com um time histórico do Goiás, que inclusive havia conquistado, né, um grande resultado contra o Santos de Pelé na Vila Belmiro em 73. Então esse time continuou até 78, quando eu cheguei no Goiás. Quer dizer, era um time que jogava por música, sabe? Porque os times antigamente, os jogadores ficavam 10 anos no clube. Então, e juntava aí jogadores de qualidade no mesmo clube, jogando por um tempo muito longo, normalmente fazia um grande time. Então eu tive o início no profissional do Goiás, mas gosto de frisar bastante a minha vivência, né, que foi precoce no time da minha cidade e que foi uma verdadeira escola para o Carlos Alberto Santos. Sem dúvida. E como foi se dando a sequência depois de sair do Goiás, até culminar na chegada ao Botafogo? Enfim, hoje eu falo, né, assim, abertamente, que eu já era botafoguense e esse Carlos Alberto botafoguense desde criança é que me trouxe até o Botafogo, porque quando eu vim para o Botafogo eu já havia uma negociação acertada com o Palmeiras, onde aguardava-se apenas o meu acerto de contrato com o Palmeiras. E, no entanto, naquela semana que eu iria viajar para São Paulo, que foi informado, eu recebi a informação que iríamos para São Paulo para acertar com o Palmeiras, no mesmo dia à noite, o Carlos Magno, que é um irmãozinho que jogou comigo no Goiás, já estava no Botafogo e me ligou juntamente com o Emil Pinheiro. Naquele momento, ele falou, Albertão, ele me chama de Albertão, Albertão, ó, tem um baixinho aqui que quer falar contigo. Aí o Emil, ô meu filho, o seu irmãozinho está aqui, me indicou você, eu já conheço, já tive outras indicações, né, e assim, de pessoas que falaram bem de você, e o seu irmão está aqui e me indicou, e eu quero que você venha fazer parte da nossa família. Foi bem assim o papo do seu Emil, que Deus o tenha, né. Então, naquele momento eu já tive aquele insight, assim, né, porque de querer vir para o Botafogo, eu tenho os meus motivos também, assim, né, que eu torcia. Uma voz interior falou para você jogar no Botafogo. Era o destino. É isso, Sérvio, é isso. De verdade, aquele incômodo, né, de vários anos me incomodava, é sério. Eu era um profissional do Goiás, mas que desde os 10 anos de idade, eu ia completar 10, eu até um dia encontrei o Geizinho. Durante o meu tempo de 5 anos no Botafogo, eu não havia encontrado com ele em nenhum lugar, com nenhum deles, porque o meu ritmo, né, a minha logística, o meu ritmo de convívio, de vivência no Rio desde 87 a 92, era o seguinte:
eu ia para o treino em Marechal, o Caio Martins, e já ia direto para a faculdade em Realengo. Esse era o meu circuito. Então, de repente, de manhã cedo, chegava para o treino, aí podia ter um ou outro que encontrou lá no bar tal, lá, né, no clube tal, ou, sei lá, quem ia na boate e tal. Então o pessoal só ouvia os comentários, né? Você não vai achar um jogador, não vai achar um daquela época, e nem do Goiás de lugar nenhum, que vai dizer assim, nada contra, mas eram as minhas escolhas. Perfeito. Entendeu? Que vai dizer, pô, Carlos Alberto, e hoje a gente estava lá no bar tal, hora, assim, assim, assim. Não vai achar. O meu ritmo, mas todo mundo me respeitava como eu era, né? Da minha maneira. Então, assim, eu era focado no trabalho e lá na faculdade, porque em Goiás eu não tive a oportunidade de fazer faculdade, então fui fazer faculdade de Educação Física em Realengo. Então, o meu ritmo era esse. Era de casa para o clube, do clube para a faculdade e para casa. Tá entendendo? Dando uma voltinha no Rio nessa brincadeira. Uma hora ou outra, é claro, ir à praia ali com a esposa e tal, esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, mas eu tinha já desde a infância, né, eu passei, aí nesses 5 anos eu nunca encontrei, porque se eu tivesse essa vida assim de vir, vai no lugar, de repente podia ter encontrado o Caju, que eu era fã do Caju, fã do Jairzinho, pô. Aliás, falar em Caju, se permite, se tem tempo, pô, eu vi agora, né, depois eu volto nesse contexto, eu vi na pandemia, no primeiro ano da pandemia, começou a mostrar a Copa de 70. Aí eu vi, cara, pô, é fantástico você ver aquele time já jogando de forma moderna. Perdia-se a bola, o Tostão, Pelé, encolhia aqui atrás, o time vinha para trás aqui, encolhia, fechava os espaços, aí roubava a bola, aí era... Então você via todos esses jogadores, Jairzinho, Tostão, Pelé, que foram os titulares, Rivelino, jogando dentro desse contexto moderno, né, atual, já naquela época, para tirar o espaço do adversário. Porém, o Caju jogou na esquerda, inverteu com o Jair, nos jogos que ele estava na esquerda, ia para a direita. Ele era bem atlético. Fora de sério o Caju. Por quê? O Caju tinha um componente acima dos outros, na minha opinião, porque é uma valência que eu possuía também, então eu sei o quanto é difícil, porque eu era meia. Eu também era como o Caju, jogava em qualquer posição no Goiás. E vim fixar como volante, por quê? Porque também tinha, tanto quanto o Caju, a capacidade de marcação, de tirar a bola do adversário, esse desafio, que isso eu acho uma arte também. Totalmente. Tá entendendo? Não precisar ir lá e pá, dar uma pancada, dar um carrinho, uma jogada mais viril. Sim. Tá entendendo? Então o Caju, ele vinha, posicionava já na frente ali do lateral, né? Ou do Carlos Alberto, se ele estivesse na direita, ou do Everaldo, sabe? Na esquerda, quer dizer, já fechava o lateral. Os laterais já não apoiavam tanto. Então, assim, e depois ele veio jogar como segundo homem do meio campo. Ali teve jogo que ele jogou, atuou pelo meio. Então, assim, eu achei ele assim, o mais virtuoso, com mais esse componente defensivo do que esses demais, né? Não é à toa, inclusive, que ele já saiu, não foi à toa, né? Os europeus já viram ele como um cara bem diferenciado. Exatamente. Mas, enfim, eu achei... Sem dúvida nenhuma. E hoje que se valoriza esses jogadores ecléticos, né? Quer dizer, você já era moderno Antes. nos anos 80, nos anos 90. Já antevinha isso. E agora chega uma hora que a história de vocês mais ou menos bate, né? Em 89 você tinha quantos anos de arquibancada, quantos anos de botafoguense? 89? Qual era a sua realidade como torcedor? 89 eu estava com 20 anos, no dia 21 de junho. Né? Eu faço aniversário em setembro. E eu acompanhava o Botafogo desde 75, 77 com mais afinco. Comecei a ver, o primeiro Botafogo que eu assisti foi aquele Botafogo dos 52 jogos invictos, né? Ou seja, eu ia para o estádio e não via o Botafogo perder. Era um timaço. Uma época boa, mas eu quero fazer uma pergunta para ele, que ele falou dessa oportunidade que ele teve de jogar no time do coração, que eu acho que são poucos que podem realizar esse sonho. Eu joguei no meu time, né? Sim, com certeza. E eu me lembro, eu tava lá, mas evidentemente depois eu vi o videotape da Manchete do jogo, vi várias vezes o da Globo. Eu acho que um bom botafoguense já viu aquele jogo umas 2, no mínimo, né? 3 vezes. E quando acaba o jogo, ele desce, perfeito? Ele vai pro vestiário e depois volta. Né? E eu queria saber o que passou naquele momento. Eu imagino a emoção de... É que hoje em dia a coisa, como ele falou, você não passa 10 anos no clube, né? Você é quem te paga mais, é questão de oportunidade, a carreira Mercado, é curta. E naquele tempo realmente as pessoas tinham um amor
pelo que estavam fazendo, né? De fato. E eu queria saber o que passou na tua cabeça na hora que você vai pro vestiário, o que você fez e voltou. De verdade. Não, eu voltei ali só no túnel, né? Eu não entrei na comemoração. Você não me vê, pode ver nas imagens. Eu não tô na... O jogo acaba, você sai e depois São você retorna. duas coisas, né? Eu diria. Quando eu vim, eu escolhi vir. Eu já tinha um contrato apenas para definir, sabe, as bases do contrato com o Palmeiras. O Jorge Biasi, que Deus o tenha, uma pessoa fantástica, ele era sócio pesado do Palmeiras, ele levou 5 jogadores do Palmeiras para o Novo Horizonte, eu nem tinha ideia, então eu já estava dentro desse contexto. E aí eu iria para o Palmeiras, que o Palmeiras também já havia tentado... Novo Horizontino você... o Palmeiras também é um dos que já havia tentado me contratar no Goiás, assim, seguidamente. Então, eu já tinha uma condição certa com o Palmeiras, faltava acertar contrato, entendeu? Então, assim, eu escolhi vir para o Botafogo. Por quê? Eu também tinha aqui, ó, entalado, essa coisa dos parabéns. A gente estava falando aqui nos bastidores, aquilo irritava muito. Isso irritava, Como torcedor, aquilo sinceramente mexia. incomodava. Então eu pensei, poxa, é uma chance de eu ir e contribuir. E também, é claro, a questão do Rio, né? Eu achava que era melhor do que ir para a capital São Paulo, né? Então, assim, eu queria vir para o Rio. Eu já tinha amigo aqui. Eu quero pegar um detalhe aqui, quando você estava falando há pouco que você se dedicava, é que ele comentou com a gente que nunca esteve aqui nesse pedaço da lagoa. Ou seja, para você ver como ele era um atleta dedicado. Ele morou 5 anos no Rio e não esteve aqui. Não, aqui na margem. Para campo, para aqui casa. Na margem. Aquela coisa. Desculpa te interromper, mas eu não podia deixar de comentar isso. Então, veja bem, eu tinha já essa coisa assim, né? Eu poderia estar ali realmente doido para extravasar, mas eu tinha uma convicção muito grande que a gente ia chegar esse momento de, né, tirar, ou seja, de libertar o Botafogo, né? Essa sina maldita de ficar esses anos todos. Eu tinha isso, então assim, eu tinha muita convicção. Inclusive, isso é a maneira de ser, é o jeito. Eu não sei se eu sou frio, se eu sou... Né? Eu sempre fui assim, bem emocionalmente. Eu tentei me estabilizar emocionalmente muito cedo, né? Então, sei lá, é a criação, era a personalidade do meu pai que estava em mim. Eu acho que é isso, né? Herança lá, sabe? Genética do pai, da mãe. São pessoas estabilizadíssimas, assim, emocionalmente. Não se abalava por nada. O meu pai era parecia que era oriental, zen, aquele, sabe? Sabe assim, como se fosse uma pedra. Meu pai... Por isso que você foi jogar no Japão. Isso. Sim, aliás, é outra coisa. Também, aliás, é outra coisa. Quando eu chego no Japão, eu bati o joelho no chão e falei, meu Deus, meu pai e a minha mãe me prepararam para vir para cá sem... Com certeza, os deuses mandam... É sério. Quando eu bati lá, que eu vi que eu estava ali, falei, pô, eles me prepararam sem saber para eu vir trabalhar no Japão. Então, o que acontece é isso, é que quando... Olha, nós estávamos indo para o Maracanã, depois do primeiro jogo da final, que ficou empate, no dia do título, o Mauro e o Paulinho na minha frente, eu no banco aqui, né, do lado, eu falei assim, né, eles conversando, eu falei, olha, eu não tenho dúvida, nós não temos, mas eu tenho certeza que a gente vai ser campeão. Se não for hoje, vamos levar para a final e vamos ganhar, porque o primeiro jogo foi empate. O 3-3 nos deu, né, vislumbrou em nós a perspectiva de que a gente podia ser campeão, porque o Flamengo era o adversário a ser batido. Sim. E aí, quando chegou na final, que jogamos o primeiro, foi empate, o nosso time travou o Flamengo. O nosso time era o seguinte, naquele ano, se fizesse um gol, não perdia. Né? Então você vê que a gente não tomava gol, era um time muito sólido defensivamente. Então, naquele primeiro jogo, o jogo mapeadinho, tudo assim, o desenho do jogo na cabeça, como fazer, como... Sabe o que é? Inclusive, você pode ver. Então, assim, eu estava com muita convicção. Se acontecesse o contrário, ia ser talvez uma grande decepção. Mas eu tinha, assim, uma certeza, com o pé no chão, tem que entender? Por isso, né, é que assim que termina o jogo, e coincidiu que eu percebi que o árbitro estava querendo acabar o jogo ali. Eu olhava no placar e já o banco todo era uma fila. Os repórteres, todo mundo já estava ali na beira do campo. Você vê as imagens? O banco, estava todo mundo já assim, A torcida cantando. Ou seja, o cenário, aquilo ali não podia dar errado mais.
Você entendeu? Então assim, eu já estava só assim esperando. E aí, a bola vem alta. Aqui, acho que o Gotardo, o Galvão, não me lembro, pum, dá um cabeçaço lá. E o Aldair vem de lá e devolve na cabeça. O árbitro, a bola veio na minha direção, ele pi. Aí eu, pum, peguei a bola veio em mim. Eu peguei a bola e simplesmente, né, levantei e fui pro vestiário. Falei, opa, é minha. E de fato foi? Tá lá em casa. Puta merda. A bola tá lá em legal, casa. não sei. Tá em casa comigo. Sensacional. Então assim, quer dizer, eu peguei e fui, falei, vou guardar a bola. Aí no que eu fui guardar a bola, eu falei, tá bom, vou ficar aqui, tá de boa, tô feliz, tá tudo certo. E fiquei lá alongando, agradecendo, né, os deuses do futebol. Sim, sim. Entendeu? Então foi isso. E aquilo foi até um começo de uma era bem legal de vocês, uma sequência que tá brigando por tudo, chegando nas finais, ganhando Os anos título. 90 foram maravilhosos. Sim. Agora, eu quero pegar um gancho que a gente conversava aqui antes de começar a gravação do programa sobre o 3x3. Porque o 3x3, o Flamengo tinha ganho o primeiro turno, aliás, até num gol irregular, né? Que o árbitro. Foi anulado, né, o gol do Paulinho. O Botafogo faz um gol, o árbitro anulou, desculpa. Ele encerrou o jogo com a bola a caminho do gol. Aí o Flamengo ganhou a Taça Guanabara, o Botafogo ia ficar mais um ano na fila. Se a minha memória não me trai, era a quinta rodada do segundo turno, né, 11 jogos. O Flamengo tinha um empate, o Botafogo já tinha tipo 2 empates ou 3 empates, não me recordo bem. E se perde aquele jogo, ele estaria mais um ano na fila. E o jogo estava 3x1 pro Flamengo, mas podia estar 5x1, 6x1 toda hora. O Flamengo perdia um gol, entrava Alcindo, perdia gol, entrava Bebeto, perdia gol. Sim. E faltando 10 minutos, o Gonçalves vai atrasar uma bola pro Zé Carlos, encobre, o Botafogo cresce. Eu falo até pro Carlos Alberto aqui, antes da gente gravar, que no gol de empate, que foi do Vitor, acho que uns 41, 42, 43 minutos, agora não me recordo, ele dribla o Zé Carlos e toca de mansinho. E eu na arquibancada, a impressão que eu tive é que levou 2 horas para aquela bola entrar. Entendeu? E aquele foi o jogo da minha vida. Assim, eu nunca comemorei tanto um resultado, tanto que na final eu não sentia a emoção do 3x3. Se perde aquele jogo, era mais um ano. Com certeza. E a gente Com certeza. falava desse jogo e o próprio Carlos Alberto dizendo que ele mesmo se incomodava que a torcida do Flamengo já começava a cantar parabéns na arquibancada, enfim. Aquele jogo foi de bar, não foi? Realmente foi No contexto. Não, ali realmente foi o diferencial. Ali foi a grande diferença, porque ali nós percebemos que Dava para chegar. Dava para chegar. É que eu falei, o time a ser batido era o Flamengo. E ali nós percebemos que, nós crescemos muito naquele jogo. Pô, aí fomos com a moral, foi lá para cima, autoconfiança, autoestima, foi lá para cima. A gente já estava assim, né? Um time sólido. Mas aí, quer dizer, sempre ganhando jogos, assim, contra os grandes, os jogos era, né? Assim, placar menos, quer dizer, porque o nosso time, assim... foram 8 empates naquele campeonato até ganhar o jogo que tinha que ganhar. Pois é, entendeu? É 8 isso. empates em classe. Sendo que a gente teve goleada contra um time menor, mas contra os grandes, né? Era 7 empates. Pois é, mas contra os grandes, fazer 3 gols, né? Então, a gente saiu de um placar adverso e conseguimos aí mostrar um poder de reação muito grande para conseguir fazer 3 gols no Flamengo. Qual o time que fez 3 gols no Flamengo naquele ano? Nenhum. Você pega Fluminense, Vasco, nenhum. Porque a defesa do Flamengo era muito boa. Nenhum, ou seja, não era tá uma tarefa entendendo? fácil. Justamente. Pô, aliás, né, a gente tá falando de Botafogo, mas eu, até outro dia no Jogo das Estrelas, lá do Galo, do Zico, eu falei pro Aldair, não nesse que ele não esteve nesse. Quer dizer, na minha ótica, o Aldair tá entre, no mínimo, aí é muito bom zagueiro, né? Nível elevadíssimo. Mas vamos botar entre os 4 melhores, na minha opinião, né, que teve na seleção. Sim, com certeza. O Aldair, eu acho. Com certeza mesmo. Eu acho. Ele tem que estar obrigatoriamente qualquer top 10 que for fazer desse gênero. Não, assim, que eu vi, veja bem, que eu vi, né? Sim. Que eu vi. Você estava em campo jogando jogo. Porque aí, já que a gente é botafoguense aqui, deixa eu, né? Eu não vi, mas todo mundo fala que o Leônidas, por exemplo, o seu Léo, né? O nosso Léo querido, né? Que está aí conosco, tá em vida, né? Sim. Do Botafogo, que aliás, precisava ser mais reconhecido, eu acho, né? Pela direção do Botafogo, né? Eu acho que, sabe? Ele recentemente até perdeu... ele saiu do Botafogo. Saiu do Botafogo, quer dizer... Mas, enfim, a gente também tem que analisar o clube, né? Tem lá todos os seus motivos, tudo. Eu não sei todas as letras aí dessa situação, não posso falar nem... Mas
ele merece todo o nosso respeito e é uma pessoa que contribuiu muito para o Botafogo dentro e fora do campo. Sem dúvida. Dizem que jogou também. Sim, eu não vi jogar, mas os antigos dizem que foi o melhor zagueiro que jogou no Botafogo na história. Pois é. Então, assim, eu quis dizer, falando do Aldair, entre os que eu vi, né? É Sim. por aí, que estiveram na seleção. Eu vejo por aí. Eu tenho uma coisa que a gente não conversou nos bastidores, que eu tinha curiosidade de perguntar. Aquele foi um dos melhores períodos que eu vi o Botafogo jogar. Né? Depois, em 91, nós tivemos um jogo extra com o Flamengo no segundo turno, que foi 1-0, gol do Gaúcho. Acabamos não sendo campeões e não fomos campeões em 92. Não tem como chegar nisso, né? Não ficou uma sensação para você que faltou alguma coisa, poderia ter ganho um pouquinho mais nessa época? 92? Você ficou no Botafogo de 87 a O 92. Botafogo Isso, chegou isso. como favoritismo na final. Tem um bicampeonato carioca aí, histórico. Você está na galeria dos grandes campeões do Botafogo por ter participado do fim do jejum, mas não ficou uma sensação de que poderia ter ganho um pouquinho mais? Claro, 92 então, pelo amor de Deus, até hoje, se tem a coisa que mais... Você quer saber? Quero. Pô, 92 é o que não consegui. É o meu sarriá particular. Seria né? minha próxima pergunta, inclusive. Vai que vai. Vai 90 seguir. Seria o meu sarriá particular, foi 92. De verdade, a gente podia antes de 92 ter ganhado mais mesmo. O brasileiro de 90, se não me engano, 89, Nós ficamos em quarto, se não falar Então, para você ver, quer dizer, para estar em quarto, você está perto. Tá ali, tá no Você bolo. está perto, entendeu? Você está perto de chegar, né? E aí, já que não chegamos antes, aí vem 92. Eu não fui campeão brasileiro, meu irmão. Eu não tenho esse título. Sim. Que é, talvez, aí está entre os campeonatos mais difíceis. De todo, assim, juntando a Europa, né? E a América do Sul, que são são os dois futebols E era mais... uma época de vários times muito qualificados. Puxa vida, 92 foi Foi um belo campeonato. fantástico. O nível do campeonato altíssimo. Então, assim, eu não tenho brasileiro. Então, pô, até hoje, se tem uma coisa, um espinho assim de peixe na garganta, é isso aí. Era uma sinergia muito Porque forte. é a oportunidade que eu tive. Era uma né? sinergia muito forte a torcida do Flamengo e tinha na sem conta- época com o time foi muito forte na reta final. E o que acontece? Chegou engolindo na final. Não, eu queria muito ser campeão brasileiro. Coisa que não se explica. E porque eu via que ia ser muito difícil depois, a não ser que, né, essas coisas assim que a gente, né, que só os deuses lá do futebol é que podem dizer, né? Perfeito. Porque eu via o cenário muito impróprio para que eu viesse novamente, porque eu já fui para o Japão, já que eu estava indo, eu vi uma perspectiva já logo de cara de ter assim um período longe, porque também já era hábito meu. Você viu, eu fiquei 5 anos no Botafogo. Goiás foram 9. O único que foi assim, período curto, foi Novo Horizontino. Então assim, já era uma coisa mesmo assim da época. Sim. E eu então estava fazendo uma mudança, não era uma mudança para bater e voltar, né? Eu fui com a expectativa de ficar 3 anos no Kashima, já foi isso, né? A proposta, a condição de Foi 3 a convite do Galo, né? Essa Sim, brincadeira. de 3 anos. Mas eu, pelo condicionamento, pelo que eu percebia, assim, que eu ia poder, eu pensei comigo, no mínimo 5 anos a gente vai ficar no Japão, certo? Eu já tinha essa expectativa. Então, pô, aí depois eu vou voltar, de repente vou estar lá com 36, 37 anos, será que eu vou ter chance aqui de ser campeão? Então ali eu já... E por que também a decisão minha de ir para o Japão? Porque até ali eu não fui para uma seleção, eu tinha expectativa dentro da minha maneira de pensar e não tinha acontecido, né? Assim, uma principal, eu fui numa seleção de novos, em 86, no meu último ano de Goiás. Eu fui disputar o Sul-Americano no Chile, que era um pré-olímpico, né? Eu tive nessa seleção. Mas a principal eu não tinha ido. Então eu vi ali como eram as convocações, pela faixa etária que era chamado, eu vi que, né, eu tinha que pensar numa condição de pensar em condições assim de melhorar a condição financeira da família. Era uma baita de uma oportunidade. O projeto foi apresentado e eu vi que, né, ir para o Japão, um país sério, futebol, né, pelas características que é o povo japonês, que é o Japão. Então era uma mudança assim para ter... E aí acabei ficando 10 anos lá, jogando, né? Então, eu não tive o brasileiro e vi que ali não ia ter. Então, isso é o que até hoje eu não consegui digerir. Mas faz parte. Você sabe dizer o que faltou?
De verdade, foi um baita de um acidente, né? Sem querer desmerecer o Flamengo. Certo. Também acho. O nosso time era bem melhor para o Flamengo. Quer dizer, o time que teve o melhor ataque, melhor defesa, estava embaladíssimo, mas aconteceu o que não podia acontecer, aconteceu na hora errada. E do lado inverso, né, o que se sabe hoje, o que a gente sabe, quer dizer, eu, inclusive, a mesma percepção que eu tinha, que a gente podia ser campeão, né, em 89, quando o Júnior chega no Flamengo, é notório a mudança do time, é notório como ele estava inspiradíssimo em tudo que é jogo, em tudo que é jogo. Enorme. Não, o Júnior, ó, tem que, ó, porque o Júnior transformou o Flamengo e, enfim, ele estava muito inspirado. Sim. O nível de produtividade, o nível de aproveitamento do Júnior naquele período, então, estava assim no nível altíssimo. Sim. Altíssimo. Com 37, 38 Cara, anos. não, ele veio assim, ele estava assim, sobrando, ele sobrava em tudo, em tudo. Ele passou a ser um diferencial na competição. Foi o líder do time. Mudou o contexto do sentidos. Flamengo e enfim, e coincidiu que eles conseguiram naquele primeiro tempo ter um aproveitamento máximo, 100%, Sim. e o Botafogo foi um desastre. Foi uma coisa né, que explica, mas parece que não tem explicação, mas tem também. Né? É aquela coisa do É futebol o de ser e não desastre, ter. é o desastre. Tomar 3 de a ser 0. o dia, de não ser o dia. 3-0, né? O normal era ter ali o que aconteceu no segundo jogo, um 2-2. Era o esperado. 1-1, 1-0, 2-1, mas 3-0, aí depois tirar essa vantagem. Foi atípico, né? E aí nós tivemos turbulência naquele momento. A coisa do churrasco, né? Muito embora analisa, ué, isso não tem nada a ver. Não Isso foi, isso foi combinado antes, Sim. né? Não é tipo, combinamos depois do jogo. Eles já tinham apostado antes. Aí tem que cumprir, pô. Tem que cumprir. Ué, tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas chegou a vazar de alguma... Como é que foi que ficou tão público essa história? Ué, depois que perde, aí depois vai lá, os caras estão lá no churrasco, ué. Né? Isso, se for analisar, não tem nada a ver. Seria pior ainda, né? Seria. Não, Porque talvez... eu fico imaginando que não era todo mundo tendo aquela imagenzinha. Não, é porque... É difícil de vazar. É porque talvez, veja bem, o cara que tem muita personalidade como o Renato, manteve. Ele é Porque, muito assim. É porque, veja bem, o Sérgio, não, ó, vamos cancelar isso aí, papá, né? Quer dizer, se fosse 1-0, tava de boa, tô puto aqui, não vou cumprir, não. Sentido ali. Não, e também tem outro detalhe, é que o pessoal não sabe. Que o Renato não voltou pro segundo tempo. Lembra? Lembra disso? Sim. O Renato não voltou pro segundo tempo. Inclusive, eu saí com 15 minutos do segundo tempo. Então, o Renato, ele jogou o primeiro tempo. E já no segundo tempo ali, o Emil já desceu pro vestiário falando, o Renato não joga mais no Botafogo. O Renato já sabia que não ia jogar mais no Botafogo, né? Então, até isso às vezes, né? Mas isso é uma coisa que pra mim não faz muita lógica. Pra quem acompanha meu canal lá, o Gol de Cabeça, eu bato muito nessa tecla da profissionalização e estou muito feliz com o que está acontecendo com o Botafogo. Eu costumo dizer que o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro são apenas amadores com dinheiro. E que você não tem realmente uma mentalidade profissional no Brasil. Então vamos lá. O Renato Gaúcho, em 92, ele comeu a bola. Ele jogou muito naquele campeonato. Na parte da semifinal contra o Cruzeiro, que a gente virou um jogo de 2-1. Eu me lembro que foram 2 jogadas do Renato, não me lembro quem fez os gols. O Renato comeu a bola. O que teria de lógica alguém entregar um jogo ou jogar de má vontade na hora de ser campeão? Não tem lógica nenhuma. Né? Nenhuma. Aí vai o dono do time, chega, não, você não joga mais, enfim. São essas no calor coisas. Do momento, no calor sem do momento. lógica nenhuma. É isso. Não, de verdade, é isso. Quer dizer, tem coisas que eu até não fiquei sabendo, só agora, por último, é que eu ouvi histórias. Teve um jornalista muito conceituado que já também não está entre nós mais, então, uma vez encontrei lá em General, ele falou, pô, teve jogador que vendeu, né, que entregou o jogo e tal, Falei, rapaz, isso é impossível, eu não via nenhum deles esse tipo de comportamento. Então, assim, mas eu acho que isso foi plantado, né, e de verdade aí pode ser que alguns do lado de cá do Botafogo, né, no comando ali, podem ter
né, ficado com aquela pulga atrás da orelha, já que deu o desastre, é mais fácil dizer que, opa, pode ser que tinha isso mesmo. Então veja Pode bem, expiatório, de verdade, o que eu vejo na minha ótica, né, o que aconteceu na minha ótica é o seguinte: o Renato, quando chega, ele acostumado, né, Zona Sul, Flamengo, aqui nessa, né, quer dizer, ele chega em Marechal. Poxa, o campo horrível, mal você conseguia treinar de chuteira. As instalações, pô, de vez em quando o negócio lá dava ruim, sabe? Você não podia nem, ter que ir para casa, tomar banho em casa, sabe assim? Então a coisa era complicada. Quer dizer, ele levou um tempinho para cair a ficha que ele estava ali. Então ele levou aí uns 6 jogos para poder, sabe? Então ele chegava sempre assim, entrava um pouco atrasado, sabe? Você via aquela... E ele ainda estava caindo a ficha. Sim. No jogo lá em Recife, aí outra coisa, ele também já estava assim, querendo jogar mais por dentro. Aí embolava com o Chicão. Já tinha o Valdeir, que era outro atacante, que fazia uma inversão com o Chicão pelo lado esquerdo. Pô, tempo bom. Então veja bem, era fundamental que ele entendesse que ele tinha que jogar pela direita. Então levou um pouco para ele ter esse convencimento. É nada, ele embolava, é aqui que você tem que jogar. Então aí quando ele realmente aceitou, absorveu, se não me falha a memória, lá contra o Sport, ele já arrebentou. O jogo foi tudo ali com ele, entendeu? O lateral quando passava a gente já tinha uma jogada forte com ele. Então quer dizer, o time deslanchou. Deu esse resultado todo mundo conhece. Exatamente. Até chegar, né, contra o Cruzeiro, quer dizer, ele foi o cara, né? Nossa, eu tava nesse Então, jogo, eu tava atrás do gol, aí, os 2 gols. E assim, e os holofotes do time, e olha só, e os holofotes do time, né, em cima de todos, era assim mais dividido. A semana da final foi a pior semana na minha ótica. O treinamento atrasou, a imprensa em cima, quer dizer, quando chegou na final, a imprensa foi em cima do Renato. Pum! Sabe? Ofuscou. Outros que estavam ali também, né, com protagonismo alto. Como você, Valdeir. Não, no meu caso não, eu sempre fui um cara... Você não me via dar entrevista, você não me vê em jornal, revista, você não vê. Assim, Pega as revistas e vê se tem falei matéria. Campo, eu falo o papel do Não, campo. pois é, mas nesse protagonismo assim, né, da mídia e tal, perfeito. o Renato era tudo em cima dele, porque ele era do Flamengo. E Campeão aí, brasileiro sendo o destaque então, do time. então aquele Renato que estava na minha ótica, entendeu? O Renato naquela semana, ele voltou a... desestabilizou um pouco, mas ele é muito confiante. O Renato, se é um cara confiante, é o Renato. E aí, quer dizer, então eu acho que aí ele, pelo menos o que eu vi, aí ele chegava mais atrasado, o treino já estava atrasando. Aquela semana foi horrível, o treino nosso foi péssimo. Tudo se explica, né? Quando você pega Tudo um se histórico atrasou. ali. E aí, você entendeu? Deu. Aquela semana, antes não, a gente estava ali naquele foco, tá entendendo? Então, aí a mídia toda só dava Renato, quer dizer, queria jogar contra o Flamengo, porque ele era Flamengo e tal, né? E aí, quer dizer, inclusive, você quer saber? Na hora que ficou aquela disputa, que antigamente tinha aquela disputa, né? Tipo, o mando de jogo era do Flamengo, mas ele não entrava primeiro, ficava esperando o Botafogo entrar, porque tinha essas o grito da torcida por último era mais forte que para aquele que entrava por último, lembra? A parte da recepção era um diferencial que hoje não existe mais. Diferencial. Todo mundo atrás de um. O que entrava primeiro podia tomar uma vai e tal. Agora o que entra por último, sempre os times ficavam naquela disputa ali, vai, não vai. Você entendeu? Acabou que aí entra nós. Primeiro, acabou a gente entrando. Vamos. Todo mundo, vamos, né? Aí fomos. Aí, 1, Ricardo, 2, Odemilson, 3, papá, 5, 6. Quando Renato, igualou a vaia, né? Eu lembro, em cima do Renato, a torcida do Flamengo, e eu vejo nitidamente o Renato vai para a torcida do Flamengo, assim, sabe? Comprando a briga, né? Eu percebia tudo isso. Então, na minha ótica, o que aconteceu? Começa o jogo, o Renato estava fora do foco. Estava lá embolando com o Chicão. Aí começa pô, Renato, cara, cadê você lá? E o Piá descendo e tal, e a gente não tinha jogada nele, que ele estava embolado lá por dentro. O Júnior deu um lençol nele, ele, lembra desse lençol? Quer dizer, o que aconteceu foi isso, o Renato, no primeiro tempo, estava sem o foco. E essa percepção era geral no grupo, né?
Tá entendendo? Então, quando tá descendo pro vestiário... Talvez experiência de alguém, eu não falo não de vocês, Sim. mas eu falo de comissão técnica. O técnico era um técnico estreante, que era o Gil. Gil. Né? De pegar e entender que ele estava fora do foco e puxar. Não, mas... Lembrando que do outro lado tinha o Carlinhos, com toda aquela experiência, né? Não, pelo contrário. Houve ali uma cobrança grande dentro do campo. Dos jogadores. Todo mundo cobrando, pô. Tá entendendo? Todo mundo cobrando. Só que aí, nesse contexto, de repente, pode ser que o Carlos Alberto acabou desestabilizando também, né? Porque se perde... Porque isso aconteceu na minha ótica. Não vou falar nome. Mas teve. Teve jogador, por exemplo, que teve chance de gol assim, que era para ter feito gol, mas estava assim já... Puto, estava o tempo todo brigando, xingando, sabe? Houve isso. Que, né, não vou falar nome, mas e eu tentando acalmar. Fulano, concentra, faz a sua aqui, pô, deixa ele, cara, tal, sabe assim? Eu tava o tempo todo tentando, que eu tinha essa visão panorâmica geral, assim, de tentar organizar o negócio. Até pela posição, né? Então, assim, de verdade, aí, quer dizer, quando a gente vai pro vestiário, pô, já vem o Emil, já tinha fumado uma carteira de cigarro, sei lá, o Gil, todo mundo. E falando, ó, o Renato tá fora. Quer dizer, o Emil já vem falando. Renato não joga mais, tá fora. Quer dizer, o Gil, todo mundo apoiando isso. E eu confesso que eu, como capitão, naquele jogo, eu fiquei aqui, cara, sem força nenhuma, mas pensando, cara, é hora de pegar o... Eu pensei comigo, mas não tive a força. Mas quando eu falo que faltou alguém, é justamente um técnico que fosse mais experiente. Eu, na época, Carlos, eu ouvi coisas assim, que legal, o Gil no seu primeiro trabalho... É claro que todo mundo, mesmo mais... vice-campeão brasileiro, e eu na época, com meus 23 anos, né, não com a experiência e a visão que eu tenho hoje, né, da vida, eu falava meus amigos, cara, esse cara nunca mais vai conseguir se firmar em lugar nenhum. Talvez se tivesse um técnico mais cascudo, tivesse dado um resultado diferente, não sei. Pode. Agora é tudo fácil, né? Lógico. Mas 30 anos atrás. Não, mas é que tá. Eu penso assim, é que realmente alguma coisa aconteceu antes que gerou uma pulga na orelha, porque hoje eu vejo que há algumas afirmações, né, de que o pessoal sabia, eu mesmo como capitão não tinha ideia dessa onda, não passou para mim, não chegou em mim. Eu não via isso, né, de que, alguém plantou essa semente de que podia ter ali algum jogador, né, na gaveta, vamos dizer assim, né, que é o termo. Isso chegou, alguém plantou isso, e eu penso que pode ter acontecido isso, e o Emil já sabendo das coisas antes, alguém plantou uma coisa que não existia, mas que ele comprou de repente a ideia. E o próprio Gil, eu sei que o Gil, né, me falaram que o Gil já declarou isso, que teve, né, jogador que estava com esse comportamento, assim, suspeito. Não teve essa declaração do Gil? Vocês já ouviram falar isso? De ser campeão brasileiro. Não tem sentido, pô. Então, assim, e aí, quer dizer, se o cara já tá com aquela coisa, aquela pulga atrás da orelha, né? Então, assim, quem plantou isso, se plantou, foi mestre, porque causou um impacto, entendeu? Causou uma instabilidade. Uma cortina de fumaça no final das contas. Não tem nada a ver. Aí, o que eu acho é o seguinte, ali dentro do vestiário, o que eu vi, assim, como impossibilidade, uma coisa, não tinha força para brigar pela continuidade do Renato, porque foi geral dentro do vestiário, todo mundo, e ninguém falou nada, todo mundo engoliu, era uma determinação, porque todo mundo respeitava o Emil era Deus ali, vamos dizer. Sim. Ele falou, acabou. Aí eu ficava aqui, cara, e agora? Pô, de repente, quem pode, de repente, reverter é o Renato. Ele tinha uma capacidade individual, de repente, de voltar e falar, meter ele na parede lá, pegar ele pelo colarinho, vem cá, se você não foi, não participou, como deveria, agora você vai ter que resolver. Então ele não teve essa chance. O Renato, o Renato não teve essa... Justamente. Agora, é claro, o grupo era tão qualificado que o Vivinho jogava pra caramba, jogava muito, é claro, não tinha essa capacidade decisiva do Renato, mas o Vivinho também era um jogador que tinha individualidade, criava jogadas ofensivas, estava bem, então apostou nisso, né? Mas realmente, pô, se você parar e pensa, o ideal é, porque todos nós, quando você bota o cara na parede, pega, né, que o cara, se ele deixou a desejar, agora você vai ter que ir lá e fazer. Sacode, respira. Vai ter que resolver. E é isso. Aí a gente não teve ele no segundo também. Ele era um diferencial, ele foi um diferencial. Então, infelizmente, o Renato, no caso do Renato, ele não teve essa oportunidade. Respeito a todos, mas o Renato foi um diferencial naquele campeonato. Então, ele não teve essa oportunidade. É isso, sabe? E na hora ali,
eu fiquei ali assim, tentando encontrar um jeito, mas sabe quando você é engolido de todas as formas? Eu ainda conversei com o Ricardo e tal, fiquei ali numa dúvida e tal, né? Realmente, nós ficamos ali nessa situação em que realmente, já no intervalo, né, o Emil já, quer dizer, essa decisão foi uma decisão que não foi acertada na minha ótica e que não foi assim, a gente não teve a oportunidade, assim, eu tive essa visão de, pô, cara, sabe assim, a dúvida, mas ao mesmo tempo eu sempre fui assim, obediente, eu aprendi isso com meu pai em casa, aquela coisa, né, da obediência, é ordem superior, isso aí, é ordem superior, eu vou cumprir, né, que pelo menos foi assim, né, criado assim, e é claro, no esporte você tem que ter essa liberdade, e eu tinha, é claro, mas sabe quando é uma unanimidade? Não dá para ir contra, não dá. Ficou assim aquela coisa e, opa, vamos seguir aí, vamos pedir a Deus que dê tudo certo e bola que segue. E o que era o Emil para você? O Emil é o paizão, né? O paizão, a pessoa... Eu conheci o Emil no Botafogo e... Aliás, eu acho que o Botafogo devia tratar o Emil, sabe, com uma... Concordo com você. O Botafogo deveria tratar o Emil, porque, veja bem, eu já ouvi coisas de pessoas que acham superior, até pela posição que tem, né? Se acha superior, estava em instâncias consideradas, né, de superioridade pelo contexto social que vivemos, né, de qualificar a pessoa pelo que a pessoa faz, né, mas que não conhece a grandeza da pessoa como ser humano, né? Pois é. Então, assim, eu acho que esses carimbos que se dá a certas pessoas, né, eu vou botar um carimbo em você, aí depois eu vou vender que você é aquilo que eu estou falando que você é, né? Ou mesmo que o que a pessoa faça realmente, assim, possa ter questionamentos. Mas para o Botafogo, né, e o que eu vi o Emil fazer, para qualquer pessoa que o procurava, né, tá certo que ele tinha uma condição para fazer isso, né, é fácil. Né, quero ver, é claro, né, se a pessoa... Isso aí não vamos discutir esse mérito, né? É claro que quando a pessoa tem a condição, é mais fácil ela fazer, né? Sem a condição, como é que eu faço? Eu vou tirar aqui meu sapato e dar para o outro? Peraí, né? Eu vou ficar descalço. Será que eu dou mesmo? Agora, quando o cara tem 4, 5 pares de sapato, pega esse, leva, né? Tem isso também. Mas ele era diferenciado independente disso. Ele era assim. Ele era... Então, assim, o Botafogo, na minha opinião, precisava tratar o Emil de uma forma diferente. Para mim, tinha que ter um busto no mínimo dele lá. E aí, sabe? já nesse... Tinha que ter, sabe? Tinha que ter. Já nesse ritmo, você acaba indo para o Japão. Como foi esse encerramento e esse desenvolvimento do futebol do Japão? Passou muito pela sua mão, pela mão do Zico, né? De verdade, é claro, se você for analisar todos que iniciaram, porque tinha ali uma referência, os clubes lá tiveram cuidado, assim, né, eles criaram, o Zico era a grande referência do Kashima, aí tinha lá o Lineker, no Nagoya Grampus, o Lineker. Ou seja, o Japão, os clubes contrataram jogadores de renome que tinha, né, histórico de Copa do Mundo, que é o caso do Galo, do Zico. Sim. Todos os clubes fizeram isso, os maiores fizeram isso, tinha uma referência. E é claro, entre esses aí, o mais diferente, o mais, né, qualificado é o Zico, que aí o Kashima teve o zelo, né, de ter continuidade com ele, né, e de reverenciá-lo e reconhecer, né, o que ele fez, porque no Kashima ele fez tudo. Sim. Ele disse como deveria ser, tinha que ter departamento assim, 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 assado, ele fez esse trabalho, né, aqui, né, olhando o Flamengo como era, o São Paulo, né, se não me falha a memória, que ele foi ver também, o São Paulo já estava um pouco acima. Sim. Então assim, ele colocou o know-how dele dentro do Kashima. E inclusive lá no Kashima tem, né, a família Kashima como deve ser, né, então ele colocou, né, os valores, né, então é muito legal isso, e o Japão, o time, o Kashima Antlers, passa isso para os jovens, os jogadores que chegam, né, tá lá o exemplo do Zico, e aí ele tem a estátua dele no shopping, tudo isso aí, Kashima, onde você vai, você vê a referência do Zico, né, merecidamente, sem dúvida, merecidamente. É isso, então, acho que a gente conseguiu dar um panorama completo da sua muito vitoriosa carreira, como
O meu grande parceiro aqui no canal, que é o Robert, ele fala que você foi o segundo maior volante que ele viu no Botafogo. Ele acompanha o Botafogo há mais de 30 anos. Obrigado. Dá pra ter uma noção. Robert, obrigado, né? Eu te enganei bem. Apesar que eu costumo dizer o seguinte, aqueles que ganharam, né, Fábio, que tá aqui, que é um grande irmão. Sim. Fábio Menezes tá ali só escutando. Grande Botafoguense. O Botafogo, enfim, né, teve muita história. essa coisa aí. Eu sou realizadíssimo por isso, né? Que eu vim, eu escolhi jogar no meu time de coração, né? E ainda ser campeão é um privilégio, eu acho que isso é privilégio. Então. Mas eu costumo brincar sempre. É bacana, uma das coisas mais bacanas que tem nos torcedores do Rio, que você não vê isso em outros lugares, é que o pai torcedor, seja de qual time seja, e de uma forma especial os botafoguenses, eu vejo isso. Todos perpetua, né? Tenta perpetuar dentro do filho, do neto. Sem dúvida. E às vezes eu encontro jovem, sério. Falo, caramba, eu acho que eu tô lá esquecido, no tatu na toca, dentro do buraco apenas. Encontro um jovem e falo, você, o Carlos Alberto, eu sou botafoguense, lá em casa tem uma foto, de 89, de 90, sei o que tem. Você não é o Carlos Alberto? Olha só. Lá em Goiás, que eu joguei mais tempo no Goiás, eu passo despercebido na rua. Sério. É sério, os pais, né? Então, assim. Eles cuidam bem da história. Cuida bem da história, isso é maravilhoso. Isso é uma coisa assim. É uma característica bem Total. marcante do Alvinegro. Sim, até eu quando comecei a ver futebol era 99, se fosse pegar um modismo da época, quem tava em alta era o Vasco. Chegava no ganho brasileiro, tava naquele auge lá, Libertadores. Meu pai fez o trabalho lá bonitinho, virei Flamengo. Mas aí quando um jovem desse Rola me muito aborda... isso, essa Desculpa que eu entrei passagem, não, que isso. Mas quando um jovem desse me aborda, né, eu sempre falo, olha, o seu pai deve ter me pintado, né, assim, né? Ó, só o cenário apenas. Eu também devo... Pergunta pra ele se eu não passei raiva nele. Com certeza, é porque esse lance, quando o cara é campeão, num time que tá 21 anos sem ganhar nada, né? E eu aceito essa crítica, tá? Falar pra ele, tá? Ou você... Por quê? O cara ganha, depois que para, olha aqui, olha só o que nós estamos fazendo aqui. Tu pega a biografia... Nós estamos aqui no momento só o lado bom. O lado bom vai pesando. Eu me lembro... Olha, você jogou 5 anos no Botafogo, ia ter que ter jogo, sempre fui minha vida toda. Esse ano já fui nos 4 jogos que houveram, eu nunca vi ninguém falar mal dele. Eu já vi gente falando mal do Jefferson, por exemplo. Nossa. O Jefferson é um frangueiro. Meu e tal. Deus do céu. Mas do Carlos Manda Alberto botar Santos, aquele cara lá de 2007 lá, quem era aqui? Mas olha, Max, antes de 89... Pra comparar, hein? pelo amor de Deus. Mas Carlos Alberto vou falar Santos, eu nunca vi rapidamente. ninguém falar Não, mas mal. ó, de repente, nem sei se tem tempo de estar contando aqui mais coisas. Tem, Mas Não, sempre tem, antes o de tempo é liberado. Antes de 89, assim que eu cheguei, eu não estava fixo como primeiro volante não. O Espinosa é que me trouxe para cá, porque no Goiás eu tive notoriedade maior, de 83 até vir para o Botafogo, como... Antes do ir para o Novo Horizontino, porque no Novo Horizontino eu já voltei a ser um cara mais versátil, como o segundo homem, um meia, um homem... Tinha um primeiro volante que era o Paulinho, um pernambucano, jogou no Corinthians, Palmeiras, foi para o Novo Horizontino, emprestado. Primeiro volante clássico. Eu era coringa no Goiás, aí quando eu tive a oportunidade de 83 de jogar como primeiro volante, ali eu também percebi que eu ia ter vida longa jogando ali, porque ia jogar de frente, ia pegar, não ia estar mais de costas, só levando no calcanhar e tal, né? Porque o cara que está de costas pode pegar uma... Ali de volante eu falei, opa, aqui eu vou longe. E graças a Deus isso se confirmou. Aí eu venho para o Botafogo, né, versátil. Né? Até o Galvão jogou de volante, primeiro volante, antes, né? Lembra? Perfeito. E eu de segundo. Então no Botafogo, antes de 89, eu estava circulando pelo meio, como mais um segundo homem. Primeiro, segundo, eu estava à vontade ali, servindo o que o treinador quisesse. E nesse contexto aí, antes de 89... É que você não está lembrado. Eu cheguei a receber vaia lá da galera. Não me lembro. 87? Não me lembro. 80, não teve, é porque você... Todo jogador, algum Não, momento. sabe por quê? Sem exceção. Bom, Alguma horinha ali da vaia. Vai o Sidorf. Sabe por quê? No Flamengo já vai o Zico. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Alguma hora ali? Havia insegurança na torcida, o time, né? Eles queriam ver o negócio render. E aí... Teve jogos, eu tinha uma característica que era o seguinte, né? Aí quando eu prendi a bola, graças a Deus, modéstia à parte, eu não perdi a bola. Tinha uma capacidade de manter, de segurar, de não perder fácil. Né? E o time estava inseguro. Sabe o que é? O time era inseguro. Então, naquela pressão. Tava ali, né? Naquela pressão,
Várias vezes você pegava a bola, né? De repente eu era o ponta, eu era o atacante lá. Cadê o Carlos Alberto? Lá na ponta. Cadê o Carlos Alberto lá? O atacante que não aparece, está escondendo, não está apresentando. E aí, nesse contexto, eu aprendi de casa com meu pai o seguinte, ó, se a responsabilidade é tua, não transfere. Então eu segurava. E prendia, e nego, solta a bola, delegado, solta a bola, delegado. Tá entendendo? Só que aí depois eu falei, o quê? Ah, tá. Comecei a ficar esperto, né? Falei, tá bom. Aí tava aqui, metia bola dividida, vai, né? Mete lá na ponta, pô, pro cara correr, pô. Aí pelo menos joga uma bola dividida, o cara tem que ir. Transfere um pouco a responsabilidade. De leve. Sacou? Mas só que no time de 89, aí não, todo mundo aparecia, apresentava. Né? Se cria ali uma O time coisa. dava a cara, porque olha, vamos falar do Espinosa? O diferencial de verdade foi esse cara. Que Grande Deus o jogador da tenha. história do Não, o Espinosa foi o grande diferencial. Ou seja, todos têm a sua. Quer dizer, o Emil, todos sabem, o Emil, ele teve sonho, visão, sonho com um filho botafoguense que pediu para ele pegar o Botafogo. Vocês sabem disso. E o Emil não era Botafogo. Pois é. Então, olha só, era para a coisa. Eu acho que os deuses do Botafogo foi conspirando para que a coisa. Eu acho que o Garrincha, né, que já estava lá em cima, né? Quem mais? Quarentinha, não sei, quem mais? Não, pode botar vários aí. Uma infinidade. Jogadores ou Certo. divindade, sei lá, um Vinícius É. de Moraes ajudando lá de cima. enfim. Então, tudo que é botafoguense, o pessoal criou lá uma energia, falou, ó, nós temos que levar o Emil. Aí o Emil já buzinaram no ouvido dele, ó, é o Espinosa. Aí os jogadores que foram chegando, falou, seu Emil, traz o caso do Carlos Magno, pediu, ó. Aí outros também foi falando, sabe? Teve isso. Sim. O Emil passou sabiamente, o Emil é aquele cara que compartilhava tudo. E aí um falava assim, Emil, olha, o fulano e tal, esse cara aí, ó, eu joguei junto e tal, sabe? É o meu caso mesmo, o Carlos Magno, que o Emil logo de cara se apaixonou pelo Carlos Magno, assim como, pô, parecia com o filho, sabe? E jogava muito, então eles tiveram assim uma simbiose, uma coisa, uma aproximação. E aí, quer dizer, o Carlos Magno falou da minha pessoa. Então, assim, tudo isso é conspiração, né? Para acontecer o que aconteceu. É, pô. Agora, olha só também outro contexto aí bacana. Se você pegar esse time, o Mauro tinha a faixa de capitão. Quando você tem num time a quantidade de líderes em números e competência como tinha o Botafogo, Técnica e personalidade. a chance de dar certo é muito grande. Se você pôr essa faixa no Ricardo Cruz, de bom tamanho. Se você põe no Gotardo, o capitãozaço, Ricardo, aliás, o Gotardo foi capitão em tudo lugar que ele passou. Sim. O Luizinho, se você põe, o baixinho podia pôr, era o mais novo. O Paulinho, Paulinho Criciúma. olha aí, vai contando. O Vitor, vai contando. E tinha no banco lá outro, que é o Milton Cruz, que era um 12º jogador. Põe no Milton a faixa lá, quando eles estão jogando. Agora você tem essa quantidade de liderança positiva, pô, a chance de dar certo é muito Era o grande. que era para dar certo, era o Verdade. que precisava dessa base para tirar toda essa pressão. Isso. Toda essa... Entendeu? Então, assim, Futebol funciona muito assim. foi né? Então isso aí é Foi sensacional essa conversa. Foi muito maneiro. maravilha. É um prazer. Foi uma viagem muito eu gostei legal. muito de estar com vocês. Foi um enorme prazer, cara. Né? Foi nosso. Estou à disposição sempre. Né? Fico muito a gente satisfeito. já tinha se visto antes, né? Aham. Mas é bom ver mais vezes, né, Fábio? Pô, com certeza. Né? Eu agradeço o Fábio, né, ter criado Fábio esse que fez tudo momento. ser possível. Porque de verdade, assim, eu acho que o botafoguense sabe o quanto é bom falar de Botafogo, principalmente falar das alegrias, né? Exatamente. É maravilhoso. Né? E aí, Muito obrigado também. e estamos aqui na torcida, né, para que... Pô, muito legal. É isso Então, aí. muito obrigado pelo convite, pela a grande oportunidade de participar desse bate-papo, cara. Foi Muito bom, Foi muito legal. excepcional. Exatamente. Valeu, galera. Muito obrigado.